Nesse vídeo eu vou ensinar para você quais são as regras que você tem que conhecer para poder compensar os seus prejuízos na bolsa de valores com os lucros e assim não pagar mais imposto de renda do que você poderia. É fundamental conhecer essas regras, senão você acaba perdendo dinheiro duas vezes. A primeira com o prejuízo que você já teve e a segunda pagando mais impostos do que você realmente deveria pagar. Então fica comigo que nessa aula você vai entender tudo o que você precisa para não ter mais nenhuma dúvida na compensação de prejuízo. Aproveita que você está aqui, já se inscreve no canal e deixa seu like para contribuir com a gente. Bom, existem 3 regras básicas que você tem que entender para você poder compensar os seus prejuízos corretamente. A primeira é que eles devem ser do mesmo saldo. Eu vou explicar em detalhes o que é isso. A segunda é que você somente pode compensar prejuízos com lucros que aconteceram depois desses prejuízos. Então, se você teve um prejuízo em janeiro de 2021, você não pode usar ele para compensar um lucro que você teve lá em julho de 2020. Esse prejuízo de janeiro de 2021 vai compensar os lucros em algum dos próximos meses de 2021. E claro, a regra número 3 é fundamental, você precisa declarar esses prejuízos. Você talvez já saiba que nós, investidores da Bolsa de Valores, somos obrigados a entregar a declaração. Se você investiu R$1 na Bolsa, esse ano, o ano que vem, você vai ter que entregar sua declaração de imposto de renda. Então, claro, você precisa informar tanto os seus lucros quanto os seus prejuízos, tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Mas vamos lá, vamos aprofundar em cada uma dessas regras para você entender bem. Então, a primeira regra é que deve ser do mesmo saldo. Então, existem 3 saldos que o leão morde, né? São 3 mordidas diferentes, porque as alíquotas e as regrinhas variam. A primeira mordida é a mordida swing trade. Tá? Então o swing trade tem isenções para ações, né? Se você vendeu até R$20 mil ações no mês, não vou me aprofundar nisso nesse vídeo, tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo tudo que você precisa saber sobre a isenção, tá? Mas o primeiro saldo é swing trade. O que é o swing trade, Diego? São compras e vendas em datas diferentes. Se você comprou ações da Petrobras num dia e vendeu no outro, você fez um swing trade. A próxima mordida e o próximo saldo é o day trade. O que é day trade? São compras e vendas no mesmo dia. Se você comprou a ação da Petrobras de manhã e vendeu as ações à tarde, você fez um day trade. E o contrário também é verdade. Se você tem as ações em carteira, vende e depois compra de novo no mesmo dia, ainda é um day trade, tá? A ordem das operações não importa. Se você comprou e vendeu no mesmo dia, você fez um day trade. E o terceiro saldo que o leão morde são os fundos imobiliários. Tá? As operações com compras e vendas de fundo imobiliário podem gerar lucro ou prejuízo para você. Os lucros, eles não têm isenção, tá? Assim como o day trade, se você teve lucro em fundos imobiliários, você precisa pagar imposto de renda sempre. Então, é importante você entender que se você teve um prejuízo na bolsa, o primeiro passo é entender em qual desses 3 saldos esse prejuízo se encaixa, tá? Por quê? Porque esse prejuízo só vai poder compensar lucros neste mesmo saldo. Então, se você teve um prejuízo com day trade, e depois você teve um lucro com swing trade, esse prejuízo com day trade não vai poder compensar esse lucro com swing trade, tá? Você precisa guardar esse prejuízo day trade e quando você tiver um lucro day trade no futuro, você pode usar esse prejuízo day trade para compensar, ok? A mesma regra vale para fundos imobiliários, day trade e swing trade. Um saldo não se mistura com o outro. Prejuízo, swing trade, compensa lucro, swing trade. Prejuízo, day trade, compensa lucro, day trade. Prejuízo com fundo imobiliário compensa lucros com fundos imobiliários, tá bom? É importantíssimo você entender isso porque tem muito investidor que acaba fazendo erro no imposto de renda e depois tem CPF bloqueado, paga multa, é uma super dor de cabeça simplesmente porque não entendeu essa regrinha básica. E de novo, é sua responsabilidade como investidor apurar e pagar seu imposto de renda mensal na bolsa, não é sua corretora que vai fazer por você, não é o seu contador, é você que tem que fazer. Tá bom? Você pode ter apoio, né, como por exemplo do IR blindado para apurar seu imposto de renda mensal, mas é sua responsabilidade. Então, regra número 2, prejuízo somente compensa ganhos posteriores, ou seja, que aconteceram depois do prejuízo, tá? E um exemplo prático aqui para você entender. Em janeiro, o investidor teve um resultado de R$150 de lucro. Tá? Não tinha nenhum prejuízo acumulado, consequentemente ele teve que pagar imposto de renda em cima dos 150. Deu um valor de R$22,50 de imposto para recolher. Tá? Depois, em fevereiro, o investidor teve 375 de prejuízo, ou seja, ele pegou esse valor integralmente e carregou para os meses seguintes para poder compensar lucros no futuro. Depois, em março, teve 250 de lucro. Se ele não tivesse
carregado aqui esse prejuízo, ele ia pagar o DARF em cima desses 250 de lucro, né? Que ia dar uns 50 reais de DARF. Mas ele soube compensar prejuízo, como deveria ser feito, e não precisou pagar nada de R em cima desse valor, tá bom? E ainda sobrou R$ 125 para serem compensados no mês seguinte, que aconteceu que ele teve 200 de lucro. Tá? Então, dos 200, 125 abateu desse lucro, sobrou um saldo para ser tributável de 75, ou seja, ele vai pagar de DARF 11,25 em cima desse valor aqui. Imagina se ele não tivesse, né, se ele não soubesse como compensar prejuízo e fosse pagar DARF em cima desses 450 de lucro, ele ia pagar R$ 90 de DARF. Dessa maneira, ele acabou pagando só 11,25. Depois, continuando o nosso exemplo, em maio ele teve um prejuízo de 90, tá? Então acumulou esse valor, e em junho um prejuízo de 120, que acumulou com 90 do mês anterior, então ele está carregando agora R$ 210 de prejuízos para compensar nos lucros, certo? Então, para você entender como é essa dinâmica de carregar o prejuízo para os meses seguintes, tá? E uma coisa importante, não tem data de validade para você carregar seus prejuízos. Você pode ter tido prejuízo há 3 anos atrás, tá? Se você ainda não teve lucro nesse meio período, que parou de operar na bolsa, pode carregar esse prejuízo ainda, mas para fazer isso você precisa atender a regra número 3 também, que é informar esse prejuízo na declaração, tá bom? É obrigatório você declarar esse prejuízo na sua declaração de imposto de renda, na aba Renda Variável. Tem ali os campos para você informar seus prejuízos, tem uma outra aula onde eu ensino como preencher a declaração, não vou me aprofundar aqui nesse tema, tá bom? Dá uma olhada aqui no canal que você vai encontrar, mas é importante você saber que você precisa sim declarar os seus prejuízos para poder carregar eles para o ano atual e usar eles para abater lucros tributáveis. Então, agora eu vou mostrar para você como que funciona a compensação de prejuízo no IR blindado. O que é o IR blindado? O IR blindado é uma solução que eu ofereço para investidores da bolsa poderem apurar o imposto de renda por conta própria, sem depender de nenhum profissional para fazer isso, ou sem ficar pagando mensalidades para nenhum sistema. Então, tô aqui com a planilha Elite, a planilha automática que vem no IR blindado, que eu já fiz a importação, tá, dessas operações. A gente tem importador automático, não precisa ficar digitando tudo. Já fiz a importação dessas operações aqui para a planilha, a partir do PDF das minhas notas de corretagem. A planilha já identificou o que foi operação day trade, o que foi operação swing trade e o resultado que cada operação deu. Tá? E também já identificou quanto que eu vendi em ações no mês. Dessa forma, a planilha consegue apurar o meu imposto de renda mensal. Aqui nessa aba IR mensal, tem a apuração feita, já separado por quanto eu devo recolher de R em day trade, swing trade e fundos imobiliários. Tá? Desconta o imposto de renda retido na fonte, que é uma partezinha, um adiantamento do imposto de renda que eu devo recolher, que a corretora já retém, está especificado ali na nota de corretagem, e chega no valor do DARF, quanto eu devo pagar no DARF, tá bom? Tem um outro vídeo aqui onde eu ensino como você pode gerar e pagar o seu DARF. Dá uma olhada no canal que você vai achar também. Mas vamos entender aqui, abrir as colunas de apoio, para você poder entender como funciona a compensação de prejuízo na planilha. Tá? Então olha só, tinha aqui um prejuízo que estava sendo carregado desde março de 2020. Tá? Então um prejuízo de R$ 114,23. Ele foi carregado, né? Não teve nenhuma outra operação com lucro em day trade até julho de 2021. Né? Então, claro, informei esse prejuízo na declaração para poder trazer ele, e em julho de 2021 teve um lucro aqui, ó, de 271 em day trade. Então, aquele prejuízo, a planilha já bateu automaticamente, né? O meu saldo tributável foi de R$ 157,03, aplicando a alíquota de 20%, chega num IR devido de 31,41 em day trade. Já em swing trade, eu não tenho nada para pagar. Se você vier aqui na aba notas, você vai ver que eu vendi mais do que R$ 20 mil em ações neste mês, e então eu tive lucros tributáveis, né? Então como é que pode eu ter lucro tributável em swing trade e não estar pagando imposto de renda? Né? Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Vou abrir aqui as colunas de apoio, e aí podemos ver que realmente, né, eu tive um lucro tributável aqui em ações, swing trade, que não estava isento, vendi mais do que 22 mil, porém eu vinha carregando aqui um prejuízo de mais de quase 6 mil reais aqui, ó, 5.916. Então esse lucro foi abatido desse prejuízo, passou a ser só 3.667 e não tive que pagar imposto de renda em cima dos meus lucros swing trade desse mês. Tá? Você pode ver aqui que houve outros meses em que eu tive lucros, porém a planilha identificou aqui que eu vendi abaixo de 20 mil e esses lucros não foram tributáveis. Tá? Então, dessa forma, você pode ver aqui que em swing trade não tem nenhum imposto para ser recolhido.
tá bom? E aí a planilha também já pega e já desconta o meu IRRF, tá? O IRRF é o imposto de renda retido na fonte, como eu falei, que a corretora retém ali, já está discriminado na nota de corretagem, ele é descontado do imposto de renda devido e a planilha me dá exatamente o valor que eu tenho que pagar no DARF, de R$ 25,28. É esse o valor que eu vou lá no Scalc Web, vou emitir, assiste a aula onde eu ensino como gerar DARF, para você poder fazer isso também. Então, eu espero que tenha ficado claro, tá? Como você pode fazer a compensação do seu prejuízo. É fundamental você que é investidor na bolsa fazer essa compensação, tá bom? Não é muito uma opção, é obrigatório, na verdade. Você precisa apurar mensalmente seu imposto de renda, independente de ter tido lucro ou independente de ter tido prejuízo. Se você teve lucro, você vai descobrir se ele é tributável, e se você teve prejuízo, você vai acumular esse valor para descontar dos lucros futuros, tá bom? Como eu mostrei, a planilha do IR Blindado faz isso de forma automática para você e fica tudo muito fácil. Então vou deixar o link do IR Blindado aqui embaixo, se você tiver interesse em conhecer como funciona e poder liberar seu acesso a essa ferramenta, é só clicar no link na descrição do vídeo aqui embaixo, ok? Então, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado. A gente se vê no próximo vídeo.